Não é só colocar o aluno num pacote só. O aluno. Quem é esse aluno? Um aluno de 3 anos é diferente de um de 5 anos, diferente de um de 6 e um de 7. Não é só agrupá-los em segmentos como anos iniciais. Tem uma diferença gigantesca do comportamento, das perspectivas, limitações e potencialidades de uma criança de 7 para uma criança de 11. Quando a gente vai para os anos finais, ensino médio, adolescentes, a mesma coisa. E os estudos mostram que a melhor maneira de se comunicar com essa geração que está hoje aqui presente nas salas de aula e a maneira como ela lida com a informação são as metodologias ativas. E, Bruno, a gente está falando aqui de educação financeira, educação socioemocional e empreendedorismo. Como é que vocês conseguiram traduzir isso para o entendimento da criança, para cada faixa etária? Como que a gente conseguiu trazer temas tão complexos para que caiba dentro do entendimento da realidade dos nossos alunos? Legal, muito boa essa pergunta, porque tudo isso que a gente vem falando até então, estamos falando do nosso pano de fundo, que é o que nós fazemos. Então esse o que, trabalhamos o 3 em 1, porque ele é importante, assim, assim, assim. Não importa que nós tenhamos um ótimo o que, se o nosso como não for bem executado. E nós precisamos levar em consideração, e essa sua pergunta é muito importante por conta disso, que não é só colocar o aluno num pacote só, o aluno. Quem é esse aluno? Um aluno de 3 anos é diferente de um de 5 anos, diferente de um de 6 e um de 7. Não é só agrupá-los em segmentos como anos iniciais. Tem uma diferença gigantesca do comportamento, das perspectivas, limitações e potencialidades de uma criança de 7 para uma criança de 11. Quando a gente vai para os anos finais, ensino médio, adolescentes, a mesma coisa. E quando a gente faz uma comparação intergeracional, esse abismo aumenta, ainda mais com a velocidade da informação. O que antes você tinha recortes de 30 anos para uma geração, eles foram caindo para 20, para 10. Agora, logo, logo vai virar 5. Então nós precisamos levar tudo isso em consideração. E os estudos mostram que a melhor maneira de se comunicar com essa geração que está hoje aqui presente nas salas de aula e a maneira como ela lida com a informação são as metodologias ativas. Então aqui entra o nosso como. Nós vamos trazer esse conteúdo na linguagem dessa faixa etária e proporcionando a essa faixa etária o protagonismo, a autonomia. E aí é claro que nós não vamos chegar para uma criança de 3, 4, 5 anos de idade e começar a falar para ela sobre investimento, sobre juros nominais, ou a gente vai falar até de termos complexos, até de socioemocional. Trazer para uma criança de 3, 4 anos, olha, você tem que ser empática. Como que ela vai entender o que é empatia nesse sentido? Então vai muito pela junção do que nós temos dessas metodologias ativas, ou seja, o como nós vamos mostrar, mas respeitando as limitações, de acordo com os nossos referenciais teóricos. Aqui a gente vai falar sobre Piaget, a gente vai falar sobre Vallon, a gente vai falar sobre Ausubel, a gente vai falar sobre Carol Dweck, outros referenciais que a gente tem, mas também respeitando muito a BNCC, que eu já mencionei aqui outras vezes na nossa conversa, que é o nosso fio condutor do que a gente faz e o que a gente não faz com cada faixa etária.